Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Gálatas 3:18. Tema da semana: a superioridade da promessa. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você já está aí pronto para acompanhar a nossa conversa aqui nos estúdios da Novo Tempo. Um bate-papo sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre a doutrina, a teologia bíblica da salvação, que nesta temporada estamos estudando de forma mais aprofundada, especialmente na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. É um tema bastante importante, falarmos sobre a justificação pela fé, a função da fé, a função da lei e confiarmos nos planos de Deus. E nesta semana nós vamos entender um pouco mais sobre as promessas de Deus, todas elas relacionadas à salvação, à justificação pela fé, a importância de termos o olhar correto para com relação à lei e como nós devemos fazer com que esta compreensão gere em nós uma atitude proativa em relação à salvação, uma atitude correta, colocarmos os nossos pensamentos no melhor nível e da maneira mais correta possível no âmbito do conhecimento da justificação pela fé. Estão visitando o programa hoje para a gente conversar dois amigos que já estiveram aqui outras vezes. Pastor Acílio Alves, um prazer recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia, seja muito bem-vindo. Igualmente, para mim é um encanto voltar a esse programa, revê-lo e ao Lucas também. Que bom. O pastor Acílio, ele é um líder da Igreja Adventista para a região oeste de São Paulo. É o nosso escritório da Igreja Adventista, que nós conhecemos como Associação Paulista Oeste. Isso mesmo. Um campo muito bonito, grande. Bonito. Aliás, o meu grande. Campo de origem, de nascimento também, viu, pastor? Eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Seu pai é um grande líder de igreja. Amém. Você também. Amém. Além de grande e bonito, um campo de um povo extraordinariamente bom e hospitaleiro. Que bom. Isso aí é gostoso a gente ouvir, porque a igreja precisa ser hospitaleira, né? É isso mesmo. Em todas as partes do Brasil e do mundo tem que ter essa característica. E ali um campo com hoje aproximadamente quantas comunidades, quantas igrejas, pastor, ali na região? Nós temos 310 congregações hoje, 32 mil membros e uma quantidade de ações em favor da comunidade. Que maravilha, hein? A igreja relevante para aquela região do estado de São Paulo. Mais uma vez, muito bem-vindo. E um forte abraço a todos os amigos aí dessa bonita região do estado de São Paulo, esta região oeste, uma região muito rica na natureza e na característica das pessoas também, né, pastor Acílio? Também está com a gente o pastor Lucas Modesto, ele que trabalha na região norte do estado de Santa Catarina. Bem-vindo, pastor Lucas. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. É uma alegria voltar ao programa. Que maravilha. O pastor Lucas, ele trabalha na área de evangelização. Ele é evangelista e também cuida das ações de crescimento da igreja em áreas onde nós não temos a presença da Igreja Adventista, que é a missão global, não é, pastor Lucas? Esta tem sido a sua função ali em Santa Catarina, região norte de Santa Catarina. Isso. Norte e oeste, né? Nós vamos desde o litoral até a divisa com a Argentina. Então, uma região bem extensa. Bem grande, cara. E um campo bem interessante para a gente poder trabalhar. Que maravilha. E então, a sua atividade está sempre envolvida com a pregação da Palavra de Deus, séries de evangelização, Sim. Em bairros, em cidades. Preparando líderes para a missão, incentivando os dons dos irmãos para irem cada vez mais adiante na pregação do Evangelho. Que maravilha. Legal, uma área muito importante, não é? Para a igreja. E muito bom recebê-lo aqui para a gente conversar sobre a Palavra de Deus aqui no programa Lições da Bíblia. Conhecidos aqui os nossos amigos, nós vamos então direto para o nosso programa, a discussão do nosso tema e vamos começar então com uma oração. Pastor Acílio, você pode orar para a gente, por favor? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos diante de tanta gente através da mídia e diante da Tua Palavra. Pedimos-te que nos ajudes a entender Tua Palavra, não só para matar nossa curiosidade, mas também para atender nossas melhores intenções, que são de vivermos de acordo com a Tua Palavra. Amém. Por Jesus te pedimos. Amém. Amém.
E já vamos começar com o vídeo da palavra do autor, pastor Carl Kozer, que vai falar um pouco sobre o seu pensamento para o tema desta semana aqui no programa. Uma das perguntas comumente feitas é: se a salvação é pela fé e não por obras, isso significa que, de alguma forma, a fé e a graça anulam a lei de Deus? Nada poderia estar mais distante da verdade. De fato, o apóstolo Paulo já havia lidado com essa pergunta, tanto com os Gálatas quanto com os Romanos. Em Romanos, capítulo 3, verso 31, lemos: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A ideia de que a graça e a fé anulam a lei está distante da verdade, porque a lei tem um papel importante no plano de salvação. Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 3, verso 19. Qual é, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. E a lei serve tanto a aspectos positivos quanto negativos na salvação. Primeiro, a lei vem a nós e nos condena em nossos pecados, nos faz conscientes de nossos defeitos. Sem a lei, não teríamos uma forma de medir nossa vida para reconhecer nossa necessidade de um Salvador. Em segundo lugar, a lei nos ajuda depois disso, pois aponta para a forma como Deus gostaria que nós vivêssemos. A lei nos dá uma ideia de como isso seria. Mas, claro, no final, nosso objetivo não é viver apenas para cumprir uma lista de regras, mesmo que dada por Deus, mas, fundamentalmente, viver uma vida que glorifique a Deus. Por causa do que Ele fez por nós, queremos ser como Ele. Esse tipo de experiência com a graça não diminui a lei. Na verdade, essa graça aplaude a lei e a coloca no lugar certo. That kind of grace experience doesn't undermine the law, it actually upholds the law and puts it in its proper place. É isso aí, palavra do autor, pastor Carl, falando um pouco sobre a sua visão, sobre o tema dessa semana aqui no programa. E o tema principal é a superioridade da promessa. Pastor Assírio, este é um tema fantástico. Para a gente começar aqui, como é que você analisa este título, a superioridade da promessa, à luz do tema dessa semana? Bom, as promessas de Deus valem mais do que qualquer outra coisa. Uma coisa interessante é que em alguns lugares da Bíblia, Deus nos pede que a gente não faça promessas, a gente não jure. Nossa palavra devia ser sim, sim, não, não. Mas a gente, contaminado pelo pecado, de vez em quando foge da verdade. Deus, que nunca fugiu da verdade, não precisaria fazer promessas, né? Ele faz promessas por causa da nossa incredulidade, para atender a nossa insegurança espiritual. E Deus prometeu ao pai da fé uma tremenda herança de fé e de salvação, que nos atinge a todos. Que maravilha. Agora, pastor Lucas, como o pastor Assírio estava dizendo, às vezes a gente, como ser humano, pela contaminação com o pecado, tem muita dificuldade em cumprir as promessas. Será que seria por esse fato que às vezes nós, seres humanos, temos dificuldade até de confiar numa promessa de Deus? Por exemplo, Ele que não falha, Ele que não tem contaminação pelo pecado. Seria talvez um possível caminho para a gente entender por que nós temos dificuldade para confiar nas promessas até de Deus? Nós somos falhos e nos acostumamos a ver outros também falhando conosco. Então, uma grande dificuldade de confiarmos de forma plena. Uns nos outros, somos humanos, somos pecadores. Agora, quando nós entendemos e analisamos o conceito da promessa de Deus e vemos isso em toda a Bíblia, nós podemos ter a certeza de que se é Deus que está prometendo, a Bíblia deixa claro para a gente que Deus não vai falhar. As promessas de Deus, elas vão se cumprir todas. Então, esse assunto da promessa, ele traz para o cristão certeza, ele traz para o cristão confiança. Eu sei em quem estou crendo, eu sei o que Deus tem preparado para mim. Então, esse assunto da promessa é fantástico. Sim. Agora, alguns adversários de Abraão, pastor, talvez possíveis inimigos, talvez até duvidassem de que ele poderia se tornar um pai da fé, como é conhecido no mundo cristão, no mundo judaico. Por que será que muitas dessas pessoas inimigas não o considerariam como pai da fé? Bom, Abraão, um homem comum, sujeito às mesmas tentações e fraquezas que todos nós estamos sujeitos.
Mas ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz, saiu sem saber para onde ia, só ouvindo e seguindo o chamado. Nessa caminhada não foi perfeito, cometeu vários deslizes, mas no momento dramático demonstrou uma confiança absoluta em Deus. Fé é confiança. Fé não é demonstração de perfeição pessoal. É possível que muitos discordassem de Abraão, como discordam da gente também. Mas a confiança plena em Deus fez dele um homem exemplar, além de pai de milhões, né? De muitas nações saíram dele. E Deus, então, né, pastor Lucas, passa essa promessa para Abraão. Em que base estava essa promessa de Deus para Abraão? Que promessa foi feita a esse pai Abraão? Deus faria através de Abraão uma grande nação. A palavra de Deus diz que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Então ali seria o início talvez de um processo de uma redenção da própria humanidade. Através do seio de Abraão, o surgimento do povo de Israel. Israel seria uma luz para as nações. Então, agora uma questão na promessa que nós às vezes temos dificuldade de entender. No caso de Abraão, já de idade, não tinha filhos, e Deus disse a Abraão, eu vou te dar filhos, a promessa vai se cumprir em você. Abraão até discutiu com Deus, olha, eu tenho um servo, minha herança eu vou dar ao meu servo. Deus disse, não, Abraão, é do meu jeito. A grande questão é que a promessa de Deus envolve o sobrenatural, envolve os planos de Deus, envolve os caminhos de Deus. E muitas vezes os caminhos de Deus não são os nossos. Sim, o nosso material de estudos, e você que nos acompanha em casa, sabe que você pode ter acesso a esse material facilmente. Entre no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia e você vai ter ali uma orientação de como você pode conseguir um manual como este para poder acompanhar a nossa conversa e isso fazer mais sentido para você, já que estamos estudando aqui o livro de Gálatas, nessa semana especialmente o capítulo 3, algumas das promessas e dos conceitos de Paulo sobre a salvação e a justificação pela fé. Ora, pastor Assírio, essas promessas de Deus e a promessa feita a Abraão, poderia ser considerado como uma aliança ou como um testamento? Como é que a gente pode entender melhor essas palavras? Bom, a Bíblia faz uma distinção, e especificamente Paulo usa essa distinção, entre uma promessa, um testamento e um acordo, uma aliança. Um acordo geralmente é feito entre duas pessoas, pelo menos pode ser feito até com mais gente. Um testamento é feito por uma pessoa, ele cumpre e deve ser cumprido segundo a palavra daquele que fez. Então, a promessa é um testamento. Não dependeu de Abraão participar da promessa, não dependia nem dele interferir na promessa. Ele interferiu e foi o grande erro da vida dele. A promessa depende só de Deus. Deus disse, será assim, você será pai de uma multidão, uma bênção muito grande virá para o mundo através da tua descendência, mesmo sendo velho, e implícito nessa promessa estava que o próprio Messias viria da semente, do sangue de Abraão. Como depende só de Deus, ela foi cumprida cabal e plenamente. Então, nesse caso, Deus ele usou a figura do testamento, né? Não apenas uma aliança. Ele determinou, falou assim, olha, eu vou te abençoar, independente de você querer ou não. Se você confiar em mim, eu vou te abençoar. É nessa linha, pastor, que a gente pode... Interessante, pastor, que quando você analisa esse contexto da promessa, você vê que ela parte exclusivamente de Deus. A salvação, ela parte de Deus. Assim foi no Éden, assim é conosco. Então, nós começamos a entender que quem toma a iniciativa é sempre Deus. Quem procura Abraão, como foi com Jacó, é Deus. Quem faz a promessa é Deus. Então, nós podemos ter a certeza de que tanto a salvação como as promessas da salvação, as promessas da aliança, elas partem de um Deus extremamente interessado em salvar a raça humana. Claro que no acordo da aliança havia coisas a se fazer, a se cumprir, mas a promessa divina é algo que parte de forma exclusiva de Deus para a raça humana. Não depende do ser humano, é algo que é inerente ao caráter salvador do próprio Deus. Agora, falando sobre promessas, né, e como Deus se relaciona com a gente,
E para os nossos dias, pastor, assim, os nossos amigos que estão nos assistindo, essas promessas de Deus, elas fazem sentido mesmo no mundo pós-moderno que a gente vive? Deus também, ele prometeu e essas promessas chegam para a gente? É uma coisa lá abstrata, lá no passado, só Abraão, o pai da fé. A gente também pode ter acesso a palpar, a alcançar essas promessas de Deus? Bom, vamos nos lembrar que o tempo passa para nós, que somos humanos. A gente fala do distante passado. Mas Deus, a Bíblia chama de Pai da eternidade. É o tempo que flui de Deus. Não é Deus que navega no tempo. Assim, a promessa feita, então, é a mesma feita hoje. Se a pessoa confia e aceita, é filho de Abraão, diz Paulo, ainda que tanto tempo se tenha passado. E é herdeiro da promessa feita para Abraão. Então, tudo que Deus prometeu para Abraão está à nossa disposição, de qualquer pessoa que demonstre confiança em Deus e aceitação desses presentes, que são, como foi dito aqui, iniciativas de Deus, desde o tempo de Adão. Quando Adão pecou, foi Deus que andou atrás. Quando Jacó fugiu, foi Deus que andou pelo caminho. Quando Jonas fugiu, foi Deus que foi atrás dele. Quando Paulo ia pelo caminho, foi Deus que foi atrás dele. As iniciativas são sempre de Deus. E a semente da fé, quem planta no coração humano, é Deus. Se a gente cuidar da fé e deixá-la florescer, a gente, pela graça de Deus, é herdeiro segundo a promessa. Que maravilha. Lindo, né, pastor Lucas? Você que lida com essa área de evangelização, contando para as pessoas de várias regiões lá do seu estado sobre o amor de Deus, a salvação, saber que a gente hoje pode ter acesso a essa promessa e ela fazer sentido para a nossa vida, ela muda completamente os nossos valores da vida. A gente vê histórias, né? Pessoas que mudam os valores e buscam outros valores depois de conhecerem a palavra de Deus, né? Nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Nós podemos nos abandonar nesse Deus. E confiar nas promessas, eu creio que é nisso. Colocar a vida totalmente sob a direção de Deus. É dizer para Deus, olha Deus, eu não quero da minha maneira, eu quero da sua maneira. Então a promessa de Deus de salvação, de perdão, de redenção, nos traz conforto, ela purifica o nosso coração, nos faz mais tranquilos, a gente consegue dormir em paz, porque temos em Deus a certeza de que nosso pecado é perdoado, temos em Deus a certeza de que em Cristo nós somos salvos, somos redimidos. Então, nós temos que nos apegar a esta promessa. Como o pastor Acílio bem disse, embora ao nosso redor nós tenhamos dificuldades em ver circunstâncias positivas, em confiar, em Deus é diferente. Nós podemos nos abandonar, nós podemos nos jogar nos braços desse Deus de forma completa, sem reserva, porque na promessa tem bênção para aquele que aceita. Que maravilha, é isso aí. Amém. A promessa tem bênção para aquele que aceita, e é isso aí. Se você aceitar as promessas de Deus na sua vida, você será uma pessoa abençoada, será um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma criança abençoada, um jovem abençoado. E é isso que Deus deseja e Ele vai conceder para você e para mim também. Amigos, nós vamos para um rápido intervalo. Vocês não saiam daí, que a gente volta já já para darmos continuidade no tema dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana e a gente quer começar aqui oferecendo, dando um presente, a oportunidade de você receber um presente. É o que nós sempre fazemos no programa, de oferecer a você a possibilidade, a oportunidade de estudar a Palavra de Deus, estudar a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra um caminho novo, encontra a possibilidade de um acréscimo na fé, de apegarmos às promessas de Deus, à salvação em Cristo. E tudo isso a gente descobre quando lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Nós oferecemos para você a oportunidade de estudar e conhecer melhor da Bíblia, estudando este curso bíblico Princípios. Este é um curso que nós oferecemos gratuitamente para todos os nossos telespectadores. E se você gosta de estudar a Bíblia, se você ama a Palavra de Deus,
vale a pena pedir. A gente não cobra nada, nem sobre o material, nem para o envio do material. Nós queremos que você tenha acesso ao conhecimento da palavra, estudando o curso bíblico, a série Princípios. O nosso telefone de contato é bem fácil, pega uma caneta aí, anote, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 é onde você vai ser atendido, vai dar o seu nome, endereço e nós vamos enviar o material. Se você preferir online, entrar aí no nosso blog, está tudo certo. novotempo.com/lições da Bíblia. Aí você vai procurar exatamente esta imagem lá no nosso blog e você vai clicar em cima e vai colocar o nome, endereço e é para lá que a gente vai enviar. Quando a gente diz novotempo.com/lições da Bíblia, o lições sem o cedilha. Então fica licões da Bíblia, ok? Sem tio e sem cedilha. Está aí o presente, você pode entrar em contato com a gente e receber gratuitamente em sua casa e vai ser a nossa alegria poder enviar para você. Para você e para todos que você desejar, pedir para um filho solicitar, um familiar, um vizinho, pode dizer que eles podem pedir em nome deles e nós enviaremos também, tá certo? Visitam o programa nessa semana os pastores Acílio Alves e Lucas Modesto, amigos que vêm aqui do interior de São Paulo e do interior de Santa Catarina, falar um pouquinho sobre o tema dessa semana, um tema tão fantástico e especial, onde estamos dando continuidade ao estudo do livro de Gálatas, entendendo melhor nessa semana a superioridade da promessa de Deus. Vimos no bloco anterior um pouco a questão entre lei e fé, mas agora a gente queria conversar um pouquinho, pastor Acílio e pastor Lucas, sobre o assunto fé e lei. Mas lei e fé não é a mesma coisa que fé e lei? Por que está parecido esse assunto? É quase igual, mas não é diferente. Como é que a gente pode entender melhor isso? Bom, os dois temas estão, obviamente, interligados. E um depende do outro, porque você precisa ter fé em alguma coisa e a lei é a expressão do caráter de Deus. Agora, uma característica interessante desse capítulo 3 é que até aqui Paulo se referia principalmente às coisas do presente do tempo da carta, né? O questionamento sobre a autoridade dele, o ensinamento com que ele havia instruído aquelas pessoas no caminho de Cristo, como eles se converteram pela graça, e ele mostra e reivindica a sua autoridade apostólica em cima dos dados de então. A partir do capítulo 3, ele passa a mencionar o Velho Testamento como que uma consubstanciação técnica, usando a base bíblica para mostrar que o ensinamento dele, ainda que parecesse novo, era o mesmo do Velho Testamento. E menciona a lei não como uma adição à promessa, porque, na verdade, todos os mandamentos da lei estavam vigentes desde o Éden, o sábado já estava lá, já era proibido matar lá e assim por diante. Mas a lei entregue a Moisés 4 séculos depois de Abraão, em nada invalida a promessa. Alguns hoje tentam dizer que, com a morte de Cristo, a lei foi invalidada. Paulo afirma a lei não invalida a promessa, nem a promessa invalida a lei. A promessa é maior do que tudo, mas a lei é de suma importância. Que interessante isso, né, pastor Lucas? A gente poder perceber como Paulo, ele não está estabelecendo algo novo, mas relembrando também os velhos caminhos e as velhas promessas de Deus para o povo que havia recém-convertido ali ao cristianismo, né? Interessante, pastor, anotar o objetivo da carta de Paulo aos Gálatas. Havia um grupo de judeus cristãos chamados de judaizantes. Eles se converteram ao cristianismo, mas eles estavam retomando algumas atitudes antigas do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. E esses judaizantes, eles estavam... Interessante que é um paralelo com os dias de hoje também. Eles entendiam que o cumprimento de normas, o cumprimento de leis, dava ao ser humano algum tipo de justificação,
algum tipo de direito à salvação. Então, Paulo, na carta de Gálatas, ele vai justamente combater esse princípio de que a lei, para muitos, é esse objeto, é esse meio de salvação. Então, por isso, você vê muitas vezes em Romanos, vê aqui em Gálatas, Paulo contrastando esses dois assuntos, fé e lei, não deixando a lei também como não sendo importante, ela é importante, mas ela tem o seu lugar. Então, a gente percebe claramente o objetivo de Paulo em demonstrar claramente que, quando o assunto é salvação, é pela graça, é pela fé. Não existe mérito humano na salvação. Então, você vê claramente esse contraste que Paulo faz para a igreja, mostrando claramente, a igreja dos Gálatas, olha, a lei não é meio de salvação, a lei não é meio de obter o favor de Deus. Então, Paulo deixa muito claro esse assunto nesse contexto aqui de Gálatas também. Bom, então, nesse sentido, pastor Acílio, que vocês comentaram aqui, qual seria, então, o propósito da lei? O propósito da graça é a salvação. Mas qual que é o propósito da lei para a gente poder esmiuçar e entender melhor? Bem, a salvação é uma ação divina em favor do homem. Alguns dizem que a fé que nos salva não é a fé que nos salva. Quem nos salva é Deus. Nem a fé nem a lei podem salvar ninguém. A fé é a maneira pela qual nós aceitamos essa graça divina e podemos ser salvos. A lei é como viver de acordo com a grade de Deus. Além disso, se nós precisamos ser salvos, é porque estávamos perdidos. E a perdição humana decorreu do pecado, e o pecado é a quebra da lei. Então, a conformidade com Deus seria a guarda da lei. Contudo, quando Deus deu a lei, lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, diz que o povo falou assim para Moisés: vai lá e escuta, porque a gente tem medo de Deus, traz a lei para a gente e tudo que o Senhor disser, nós faremos. Moisés fez direitinho e ainda falou para Deus. Falou: o pessoal mandou lhe avisar que tudo que o Senhor disser, eles farão. E Deus disse assim, Deuteronômio 5, se eu não estiver enganado. Deus disse assim: eu ouvi o que eles disseram. Quem dera que eles tivessem um coração capaz de cumprir o que eu mando. Não é que a lei é fraca, é que nós somos fracos. Na Epístola aos Romanos, que amplia um pouco os conceitos de Gálatas, uma expressão de Paulo diz: a lei é espiritual, contudo eu sou carnal. Então, a impossibilidade da lei me salvar decorre da minha fragilidade pecaminosa. Ela continua um ideal hoje inatingível. Depois da salvação, na eternidade, nós seremos regidos pela lei. A lei de Deus é eterna como Deus é eterno. Contudo, pela nossa fraqueza, pela nossa impossibilidade de obedecer plenamente, ainda mais quando Jesus disse que vale mais a intenção até do que o próprio ato. Você pode até ter atos corretos, mas limpar as intenções é uma coisa difícil. O que sobra mesmo é a confiança em Deus, a fé em Deus, que nos faz estender a mão para receber esse presente gracioso que é a salvação em Cristo Jesus, sem menosprezar a lei. Claro, perfeito. Eu acho que esse é o ponto, né, pastor Lucas? Porque, às vezes, muitas pessoas, elas acreditam assim: não, a lei não presta para nada, eu vou ficar só no pensamento da graça. Ok, para a salvação é a graça mesmo, mas a lei de Deus, ela não é destronada e não pode ser pisoteada, porque ela expressa o caráter de Deus, não é isso? E a lei, ela tem uma outra questão, que essa questão traz para a gente um fator complicador. A lei revela, de fato, quem nós somos. A lei revela o quão pecadores nós somos. E esse é o papel da lei. Então, eu entendo, pastor, que está aqui uma razão pela qual muitos não conseguem se aproximar da lei, ou entender a lei, ou aceitar a lei de Deus. Porque a lei revela a nossa pecaminosidade. Olhar no espelho e entender que você é pecador, e entender que você é indigno, entender que nada que você venha a fazer vai te tornar merecedor de algo de Deus, não é um pensamento fácil de se assimilar. Então, nessa sua ideia,
eu só consigo ver quem realmente eu sou se eu olhar para a lei como um espelho e conseguir me enxergar. Bom, ela está condenando a mim, É bíblico. o meu pecado. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei, 1 João 3,4 deixa claro. E agora nós temos hoje muitas pessoas que dizem, olha, a lei não precisa mais ser guardada, ela foi abolida na cruz e, como você disse, estamos na graça. Se não existe lei, qual é o parâmetro, qual é o paradigma para me mostrar sobre o pecado? Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, como que eu posso entender que eu sou um pecador? Portanto, Se não tem pecado, porque eu preciso de Cristo. De um Redentor. Então, há uma ligação íntima entre a lei e a graça. A lei, ela revela quem eu sou, ela revela o meu pecado, e eu entendo que a lei, ela aponta para o Salvador, porque a lei me mostra a necessidade de um Redentor, e aqui entra a graça. Então, pastor Acílio, não há uma cisão entre esses dois caminhos. Não. A gente tem que compreender o propósito de cada uma. Além do que, a expressão lei, seria bom a gente lembrar, se refere não apenas aos 10 mandamentos, principalmente aos 10 mandamentos, mas os 5 primeiros livros da Bíblia eram chamados leis. Havia leis nacionais, porque Israel era um país, era uma nação, um povo, ainda que dominado nesse tempo, e havia leis de saúde. A expressão lei no Novo Testamento muitas vezes inclui tudo isso, às vezes inclui todo o Velho Testamento. É óbvio que as leis de saúde não foram em nenhum momento canceladas, porque só o fato da circuncisão ter se tornado um problema que merecesse tanta atenção de Paulo, imagina se as questões de saúde tivessem sido canceladas. Muito mais tempo gastaria Paulo falando sobre elas, porque elas eram essenciais para a vida religiosa de então. Mas no Velho Testamento, quando os 10 mandamentos são apresentados, no mesmo capítulo do livro de Êxodo, logo depois dos 10 mandamentos, vem a lei sobre os altares, que são leis cerimoniais. Então, a lei perfeita de Deus está aqui. Como Deus sabia, vocês não serão capazes de cumpri-la inteiramente, Deus já providenciou leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de Cristo, oferecendo perdão. O perdão foi sempre uma necessidade. Nós hoje temos a lembrança da vida e da morte salvadoras de Cristo. Mas para quem viveu antes de Cristo, era necessário que houvesse leis cerimoniais que apontassem para Cristo. Como na construção de uma casa, você usa andaimes para construir a casa, mas quando a casa está pronta, você tira os andaimes. Não vai dizer que eles são inúteis. Eles cumpriram uma função num tempo. As leis cerimoniais, sim, elas cumpriram uma função num tempo. E vindo à plenitude dos tempos... Apontavam para Jesus. Apontavam para Jesus. Jesus chegou, agora eu me lembro de Jesus, não preciso mais daquelas cerimônias. Contudo, a lei moral, aquela que é um reflexo do caráter de Deus, ela é tão eterna quanto Deus. Ainda que na minha fragilidade eu não seja capaz de cumpri-la plenamente, ela é o ideal que rege a nossa vida, é o rumo que aponta. Agora, a força para viver nisso vem só de Deus. Se no caso a lei moral expressa esse caráter de Deus, e ela é eterna quanto Deus, a gente poderia dizer que o que Lúcifer quebrou no céu foi um contrato também relacionado a esta lei imutável, né? Exatamente. Ele substituiu a adoração a Deus pelo orgulho dele. Podemos ir nessa linha para entender que a lei de Deus ela é imutável, eterna. Como expressão do caráter de Deus, a gente entende dessa maneira. Inclusive, quando você vai para a Bíblia, você percebe que a lei, como 10 mandamentos, foi dada no Monte Sinai. Temos ali o relato em Êxodo. Mas nós temos, por exemplo, em Gênesis, antes desse período, nós temos ali várias situações onde você entende e vê Abraão cumprindo os mandamentos de Deus. Nós temos o caso emblemático de José, né, quando a esposa de Potifar se oferece para José. José diz, como eu poderia cometer tal pecado contra o meu Deus? Então, mesmo antes de o decálogo ser promulgado, gerações passadas já tinham claramente o preceito divino do mandamento, a definição daquilo que é certo, daquilo que é errado, começando com o próprio Caim, bem antes. Então, quando você faz uma análise geral da Bíblia, quando você entende esse contexto lá do céu, dos tempos eternos, quando Lúcifer caiu, você entende então que sempre existiu o preceito divino e a importância da obediência. Então,
Nós vemos no Monte Sinai apenas Deus deixando de forma textual, física, visual, para um povo que saía do Egito. Ali havia um contexto de muita apostasia, de muito pecado, então ali há uma pedagogia divina no Sinai, mas a lei ela vem de muito antes disso. Seja, ela é de Deus, ela vem de Deus. Não era desconhecido do povo de Deus, né? Com não certeza. Era desconhecido do povo de Deus desde o início do mundo ali. Ainda que por causa da escravidão, aquele povo, aquela geração, havia quase que se esquecido completamente dos princípios da vida de quem é filho do Deus eterno. Era necessário que Deus lembrasse, mas é óbvio que Abraão conhecia a lei na sua calma, na sua vida cotidiana. Como hoje muitas pessoas, sem conhecerem a Bíblia, têm um elevado senso de justiça, de bondade, e essas coisas são da lei de Deus. Elas parecem que estão inerentes na gente porque a gente veio de Deus, né? Mas foi necessário naquele momento que, por causa da contingência histórica, Deus usasse visivelmente e audivelmente uma manifestação extraordinária para colocar na mão do povo os 10 mandamentos. Que maravilha. Muito bom, gente. Nós vamos dar uma pausa na nossa conversa aqui e vocês aguardem mais um pouquinho, porque já já a gente volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. De volta com o programa Lições da Bíblia. Obrigado pela sua audiência, porque você sempre acompanha a este programa, as discussões que fazemos aqui, que você tem demonstrado alegria em estudar a Palavra de Deus. E a gente sempre quer te incentivar a continuar estudando, a acompanhar o nosso programa. Você pode entrar no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia, até para ter informações sobre como conseguir este material, para ter em mãos e a nossa discussão fazer mais sentido. Porque se você tem em mãos este material e está entendendo, acompanhando o nosso passo a passo, a coisa fica mais tranquila, você vai compreender melhor a Palavra de Deus, né? Mas a gente fica feliz por você já estar acompanhando e por amar estudar a Bíblia, que é também aquilo que nós mais amamos aqui na Novo Tempo e especialmente nesse programa. Os pastores Acílio e Lucas estão conversando com a gente sobre um tema importante do livro de Gálatas, capítulo 3, quando fala sobre lei e fé, fé e lei. Vimos aqui agora há pouco sobre o propósito da lei. Pastor Lucas, um ponto agora especial do nosso estudo é quando a gente entende a duração da lei de Deus. A gente começou a falar isso no bloco anterior, mas ela tem prazo de validade. A morte de Cristo, ela coloca um prazo de validade. A volta de Cristo, por exemplo, coloca um prazo de validade. Como é que a gente pode entender melhor essa questão da duração da lei de Deus para o homem? Pastor, eu entendo que se a lei ela é de fato a expressão do caráter de Deus, então eu já compreendo claramente que a sua validade ela é eterna, porque Deus é eterno. Então eu entendo que nesse contexto, onde Paulo trata da lei e aponta para Cristo, eu vejo como Cristo sendo o cumprimento da lei, porque nós seres humanos não conseguimos, por nossas próprias forças, cumprir as demandas desta lei. Mesmo porque na transgressão do homem, da lei de Deus lá pelo homem no Jardim do Éden, ele foi condenado à morte, né? Sim. E Cristo então foi o cumprimento da lei, né? Paulo afirma que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o nosso merecimento é morte eterna, é perdição. E pairou sobre Cristo isso, né? E em Cristo a lei se cumpre plenamente. E quando nós aceitamos a Cristo, e só quando nós aceitamos a Cristo é que nós temos de fato a capacidade de, em Cristo, cumprir totalmente essa lei. Nós somos justificados. A grande questão é, nós não somos justos e nunca seremos justos, porque nós somos pecadores, mas em Cristo nós somos justificados, ou seja, a lei que Cristo e só Cristo conseguiu cumprir, quando eu o aceito em minha vida, eu recebo esse direito, eu recebo, é uma promessa, aqui temos uma herança, né? Essa justificação que Cristo oferece. Então a lei vem do passado, a lei é vigente nos dias de hoje e também a lei aponta para o futuro.
Porque quando você analisa o conceito do juízo, você entende que no próprio juízo o padrão divino do julgamento é a própria lei de Deus. Agora, quando você trata desse assunto, geralmente não há dificuldade em entender não adulterarás, não matarás, não furtarás. Esse conceito, no mundo cristão, ele é aceito plenamente. Quando se levanta esse debate da discussão da validade da lei, se ela foi abolida na cruz e se vale para os nossos dias de hoje, a grande pedra de tropeço para muita gente é justamente o quarto mandamento, o sábado. Então, muitos colocam esse assunto desta forma, querendo de fato menosprezar esse que chamam de o mandamento esquecido, que é o quarto mandamento. Agora, quando você faz uma análise honesta de todo o contexto bíblico, de tudo que a Bíblia trata sobre esse assunto, nós entendemos que a lei ela é eterna e a lei é vigente para nós hoje e nós precisamos viver também de acordo com essa lei. Qual que é o grande problema? Temos os legalistas que entendem a lei como um meio de salvação e tem muita gente que pensa assim e muita gente de forma até inconsciente age assim. Pensa que precisa merecer alguma coisa, precisa fazer algo para ser salvo. Então aqui temos um problema. E o outro problema são os adeptos da graça barata. Eu aceito a Jesus e vivo do jeito que eu sempre vivi. Qual que é a questão? Quando eu aceito a Jesus, quando eu aceito a graça através da fé, esta graça muda a minha vida, esta graça ela transforma a minha vida. E então agora sim, após aceitar esta graça pela fé, eu agora e só agora vou viver de acordo com esta lei. Então a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, não partir nem para um extremo e também nem para outro extremo. Isso é uma coisa interessante, né, pastor Acílio? Uma vez conversando com um amigo, que é um cristão evangélico, ele disse assim: Laerte, você tem que entender que Deus deu a lei para o povo no Sinai para que eles tivessem uma organização social lá no deserto. E ponto final. Como é que a gente pode responder para esse amigo? Eu já dei a minha resposta para ele. Mas como é que a gente poderia fazê-lo entender isso à luz do que o pastor Lucas acabou de falar também? Humanamente falando e geralmente falando, o tempo para a gente é uma coisa de duração limitada. Então a expressão bíblica até que chegasse a fé dá a impressão que a lei durou um tempo só. É óbvio que se você está casado e ama sua esposa e ela está enferma, você diz: eu amo você o tempo todo, até na doença, até quando ficar boa. Não quer dizer que o amor vai parar, a doença vai parar, o amor vai continuar. Então o até que tem um componente de qualidade de tempo e não só de quantidade de tempo. As pessoas erram quando usam o até que para dizer até a cruz. Agora, veja, se a questão... Porque é o texto, né, que fala ali até que viesse o descendente, né? Algumas pessoas confundem isso. Se a questão fosse apenas duração de tempo, você tem um argumento aritmético. A lei foi dada no Sinai, então 1440 e poucos anos antes de Cristo. Em Cristo ela ficou velha e Cristo estabeleceu um novo. Bom, o novo de Cristo agora tem mais de 2000 anos. O novo de Cristo estaria velho também. Então, não é a questão da duração do tempo, mas da qualidade do tempo, a ênfase do tempo. Na verdade, o sacrifício de Cristo não foi na cruz. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Assim, a lei não foi um conceito estabelecido no Sinai, ainda que as leis cerimoniais tenham esse caráter. Mas a lei moral, ela é a expressão do caráter de Deus desde os séculos intérminos da eternidade passada e continuará assim nos séculos intérminos da eternidade futura. Então, a questão não é tanto duração do tempo, mas é a qualidade do tempo. A ênfase didática num período sem Cristo tinha que depender de noções cerimoniais. Mas os princípios de Deus duram para sempre. Eles duram para sempre, né? E eles estão ligados àquilo que o pastor Lucas falou agora há pouco, que a lei, ela expressa o caráter de Deus. O caráter de Deus não é temporário. Lógico. Não é o universo criado por Deus. E ele é imutável.
Imutável. Imutável. Alguns entendem que preceitos foram mudados ou transferidos. Ele é Deus e ele não muda. É importante a gente entender esse contexto também. Na semana passada, aqui no programa Lições da Bíblia, e nas semanas anteriores, nós estudamos justamente sobre essa questão, em que analisamos a questão da salvação pela fé e da vigência da obediência à lei de Deus, não como um período temporário, e estamos completando aqui a conversa nessa semana, e analisamos lá que Deus seria incoerente se para aquela época a salvação fosse pela fé, porque era pela fé também, lá e não pelas obras, e Deus mudasse completamente, ou se fosse pelas obras a salvação, no Velho Testamento, como muitos afirmam, e depois em Cristo muda o modo de salvação, agora é pela fé. Seria uma coisa meio incoerente. E Malaquias diz, eu, o Senhor, não mudo. Se Deus é imutável, é muito mais fácil a gente compreender a durabilidade da lei que expressa o caráter. Não é isso, pastor Lucas? Com certeza. Muitos não têm essa compreensão clara, né? Eles veem no Antigo Testamento um Deus mais incisivo, um Deus que mata, um Deus da guerra. E no Novo Testamento, Jesus vem e ama, e cura, e perdoa. Muitos não entendem esse conceito, né? E até julgam a religião, a Bíblia, por essa ideia preconcebida e equivocada. Deus é um só. O pastor Acílio citou Apocalipse 13:8, onde João diz que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, a salvação é algo que é de Deus e é algo que é eterno, é algo que brota em Deus, a graça, a salvação. Agora, qual que é o problema do ser humano? Nós somos acostumados a valorizar as coisas que para nós são caras. Quanto mais caro é o item, quanto mais caro é o bem, mais valor eu dou para aquilo. Né? Agora, quanto custa a nossa salvação? Para nós, quanto ela custa? Custa zero. E aqui mora o problema. Mas para Cristo foi um custo altíssimo. Foi o sangue de Cristo, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Deus deu o seu Filho. Então, o preço para Deus foi tremendo, altíssimo, o sangue de Cristo. Eu sou pai de 2 meninos e você é pai, você sabe, você quer cuidar, você quer abraçar, você faz tudo pelo seu filho. Deus enviou o Filho para morrer. Aqui está a salvação, aqui está a graça e nós temos dificuldade em aceitar isso aqui, porque a gente dá valor às coisas que para a gente são caras, aquilo que temos que nos sacrificar. Agora, a salvação para a gente é aceitar. É tão simples, tanta gente quer complicar, mas no fundo é algo muito simples. Pois é. Agora, o nosso manual de estudos, pastor Acílio, ele traz algo que me chama a atenção, que é a última etapa do estudo dessa semana, aqui no programa Lições da Bíblia, é a questão da ênfase do apóstolo Paulo ali, no livro de Gálatas, capítulo 3, versos 19 e 20, de que a obediência à lei, a vigência da lei de Deus, ela não anula a aliança da graça. Como é que a gente pode entender melhor esta questão? Não anula, contribui, são parceiras, são inimigas? Como é que a gente pode entender o texto de Paulo? Bom, as coisas de Deus são unas, como Deus é uno. A gente tem divisões didáticas para facilitar a compreensão. As promessas de Deus não são só aquelas feitas a Abraão. Desde o tempo de Adão e Eva, Deus fez promessas. No tempo de Jesus, fez promessas. Dentro da própria lei dos 10 mandamentos, existem promessas. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa, quer dizer, tudo que vem de Deus é a palavra de Deus. Na verdade, o pecado separou o homem de Deus de tal maneira que o homem não consegue mais falar com Deus. É Deus que procura o homem, a gente falou no começo. As iniciativas são sempre de Deus. A religião que busca corrigir as roturas produzidas pelo pecado, ela depende sempre da palavra de Deus. A lei de Deus faz parte das palavras de Deus e está incluída nas promessas de Deus como um padrão de vida melhor. Ainda na imperfeição desse tempo, buscando cumprir a lei, nossa vida pode ser melhor. O padrão é aquele, mas sem a promessa de Deus, nós não teríamos nem a lei, nem a certeza de que será possível um dia viver de acordo com ela. Assim, a promessa é sempre superior. A lei faz parte
das promessas de Deus. As promessas de Deus são amplas, são a palavra de Deus, na qual cremos, pela qual a fé é plantada em nosso coração e pela qual seremos salvos um dia. Olha, então, não há nenhum antagonismo, né? É um método de Deus, a forma como Deus tem para nos ajudar a entendermos a salvação, a nossa caminhada cristã, a lei expressando o seu caráter, uma visão da obediência. E se a gente obedece a Deus, estamos cumprindo a lei, ela deve ser como um resultado, né, da salvação, né? Não como um meio de salvação. Bom, Cristo operou um grande trabalho na minha vida, na nossa vida, e assim eu vou obedecê-lo fielmente, porque eu o amo. Amigos, para a gente fechar o estudo dessa semana, que passou bem rápido, eu queria que vocês fizessem assim um apontamento principal, na visão de vocês, qual foi o ponto principal da lição dessa semana para a gente poder fechar. Começar com o pastor Lucas. Quando nós falamos de promessa, nós falamos de salvação, nós falamos de graça, nós falamos de perdão, falamos de reconciliação. Isto é o mais importante. Isto é o Evangelho. Então, como o pastor citou, as promessas são superiores e devemos confiar e nos apegar a elas. Quando nós aceitamos estas promessas em nossa vida, Deus começa a atuar em nossa vida. A lei que aponta ao nosso pecado começa a nos incomodar e nós começamos a buscar em Deus, a viver os princípios santos que Ele traz para nós seguirmos. Então, eu entendo claramente que lei e fé, lei e salvação, lei e promessas são duas faces de um mesmo assunto. O plano da salvação que Deus tem para a raça humana. E aqui residem as promessas de Deus para a gente. Maravilha, pastor Lucas, obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente se vê aqui no programa novamente. Será um privilégio. Será um prazer. Pastor Assírio, seu apontamento principal do tema dessa semana, para a gente fechar o programa. Eu, abrindo um parêntese, quero dizer que a lição desta semana termina no dia do meu aniversário. Opa! É uma data importante para mim. Em Cristo, não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem servo, nem patrão. Em Cristo todos são um. E Paulo diz assim, se nós estamos com Cristo e temos fé em Cristo, nós somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo aquela promessa. Amém. Assim, Paulo não é um antisionista, por exemplo. Ele não fala mal dos judeus, ele até se alegra de ser um deles. Ele diz que as promessas já não são mais exclusivistas. As promessas de Deus valem para todos. E por essa palavra, essa promessa me alcança, toca o meu coração profundamente e alcança a todos nós. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, pastor Assírio, pela sua participação. Semana que vem a gente se encontra aqui também. E obrigado pela sua audiência. Deus abençoe muito a você, sua vida, a sua família. E a gente se vê aqui na próxima semana. Um grande abraço.